Bíblia, lá em 2 Samuel, 11, de 1 a 5. 2 Samuel 11. Eu fiz a pregação na revista atualizada. Diz assim, a palavra de Deus. Eu estarei de forma alternada, certo? Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Vocês? Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos agora que o Senhor nos auxilie, Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender a Tua palavra e que o Senhor também possa nos confrontar nessa noite, nos motivar, nos alegrar a respeito daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, daquilo que o Senhor deseja que a Tua igreja viva, Senhor Deus. Então, vem em nosso auxílio nessa hora, Senhor Deus. Precisamos tanto de Ti, precisamos tanto da Tua voz, precisamos tanto ser pastoreados pelo Senhor. Por isso te pedimos, ajuda nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria falar um pouquinho de um certo contexto a respeito desse texto que a gente leu. E eu gostaria de ir lá para o início mesmo, para a criação, onde Deus cria um povo, sendo que esse povo era formado só por um casal, que era Adão e Eva. Você sabe que esse casal cai e se torna agora um povo pecador, um povo afastado da presença de Deus. Deus, com a sua graça, promete Cristo Jesus, aquele que viria para destruir o mal, para acabar com o pecado. E Adão crê nisso, se arrepende juntamente com Eva, e eles têm 2 filhos, Caim e Abel. A descendência de Caim, que é aquele que mata Abel, é uma descendência que representa o povo na humanidade inteira que não vai crer em Deus. Um povo que não vai adorar o Deus verdadeiro, vai seguir sempre o seu próprio coração. E a linhagem de Abel, que se torna a linhagem de Sete, depois que Abel é morto, nasce Sete, e a linhagem daqueles que são de Deus, ela continua, ela progride. Daí você conhece várias histórias no livro de Gênesis, a história de Noé, a história dos patriarcas, onde você vai vendo Deus formando um povo para si. Deus decide, antes da fundação do mundo, eleger um povo para si. E essa história vai acontecendo aí nas páginas do Antigo Testamento, até que você vê ali depois de José, os irmãos de José formando as 12 tribos de Israel. E essas tribos vão crescendo ali no Egito, e com o tempo surge um faraó que decide oprimir essas famílias, essas tribos que estão ali, e colocam eles para serem escravos ali no Egito, onde eles antes prosperavam. Deus, depois disso, levanta Moisés para libertar o povo que há 400 anos vivia já ali
naquele lugar cativo ali no Egito. Deus levanta Moisés e liberta o seu povo através de Moisés. O povo passa naquela passagem que você conhece, ali do Mar Vermelho, e vão em direção à Terra Prometida, ficam circulando até finalmente uma geração inteira morrer, e os filhos daquela geração, crendo na palavra do Senhor, junto com Josué e Caleb, entram na Terra Prometida. E dali o povo de Deus é guiado não mais por Moisés, mas é guiado por Josué. Josué se torna o líder daquele povo. E a história vai continuando. Se você já leu aí esses livros do Antigo Testamento, você conhece aquilo que eu estou falando. Mas chega um tempo que o povo do Senhor, isso é na verdade um ciclo que acontece na Bíblia, o povo do Senhor tem momentos de avivamento, onde eles andam em obediência a Deus, e tempos de extrema rebeldia. E Deus nesse tempo vai levantando líderes para amenizar o pecado do povo de Israel. Esses líderes que vêm ali depois de Josué são chamados os juízes. Esses juízes são homens e tem até mulher levantados por Deus, que são usados para exortar o povo do Senhor. E o povo do Senhor se quebranta diante daquelas exortações e volta a caminhar com Deus. Esse ciclo ele vai seguindo até chegar num juiz chamado Samuel. E Samuel, você conhece geralmente Samuel como aquele que era sacerdote, que era filho de Ana, que foi consagrado ao Senhor desde a sua infância e foi dado para ser cuidado ali por Eli, o sacerdote ali do templo. Mas Samuel não era apenas sacerdote. Samuel terminou sendo um profeta e também um juiz. Alguém que Deus usou para ser uma referência para o povo de Israel. E Deus falava aquilo que ele queria com o povo através de Samuel. Esse é o autor desse livro que a gente leu aqui, essa parte que ele está falando sobre o rei Davi. E esse é o povo do qual nós estamos falando sobre ele aqui nessa noite. Esse é o povo de Israel, o povo de Deus. E esse é mais ou menos o resumo da história desse povo, que é o povo chamado pelo nome de Deus. Finalmente, o povo de Deus olha para Samuel como juiz e não se agrada em ter apenas um juiz sendo a autoridade sobre eles. E eles olham para as nações ao redor e veem reis sendo levantados em cada nação. Era como se fosse um certo status que se tinha uma nação ter um rei e se gloriar do seu rei. Mas o povo de Israel até então não tinha rei. Deus estava usando nessa época os juízes para governar o seu povo. Então, o povo começa a sinalizar que não queria mais que Samuel fosse aquele que era responsável para governar o povo de Israel. E começa a pressionar para que Israel também tivesse um rei. Você conhece a história, se não conhece, você vai conhecendo agora aqui, que Samuel ele fica triste com esse fato, porque ele estava sendo usado com humildade por Deus para liderar ali aquele povo, e ele sentiu que aquele povo estava rejeitando ele. E o Senhor chega para Samuel e diz: olha, Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Eles estavam rejeitando a Deus e não propriamente a Samuel. Eles estavam sendo levados pela vaidade do coração. Eles não haviam consultado a Deus para saber se era a hora deles terem um rei ou se era o momento deles continuarem com o governo ali dos juízes. Eles só queriam que o status de ser uma nação que tem um rei pudesse ser alcançado ali por eles. Então, Deus dá como que uma espécie de castigo ao povo do Senhor. Ele concede que aquele povo realmente tivesse um rei. E aí você sabe que é levantado Saul, é escolhido Saul para ser rei do povo do Senhor. E Saul era um homem que externamente chamava muita atenção, era um homem bonito, era um valente, era um homem guerreiro. E quando nessa eleição aí se olhou para a figura
de Saul, eles disseram: esse é o homem. Saul é aquele que vai nos governar. Não importa se ele é um homem de Deus ou não. Não importa se ele vai nos conduzir de acordo com os princípios do Senhor ou não. Nós queremos ele porque ele nos dá status. Ele faz com que a gente tenha um nome, que a gente seja famoso no meio do mundo. Porque temos um rei, e temos um rei que chama a atenção pela sua beleza e pelo seu histórico. E aí Deus permite que aquele povo tivesse Saul como rei. Saul, ele não tinha um coração alinhado com o coração do Senhor. Ele sai fazendo muitas besteiras na sua caminhada como rei. E Deus não se agradou de Saul. Não se agradou daquilo que ele fazia, não se agradou dos mínimos detalhes. Se você ler o livro de Samuel, você vai ver os erros que Saul vai cometendo na caminhada. E Deus se desgosta de Saul e decide levantar um outro rei. Alguém que fosse segundo o seu coração. Alguém que tivesse um coração alinhado com o coração do próprio Deus. E é daí que nasce a história de Davi. Essa história conhecida que vocês ouvem aí desde pequeno, mesmo aqueles que são da igreja e aqueles que não são, a própria indústria cinematográfica já fez filmes sobre o rei Davi, porque é uma história muito interessante de fato. Davi era um homem humilde, era um servo de Deus que era o mais novo de uma família grande, onde o pai era Jessé. Davi foi colocado no momento em que Deus fala com Samuel para ungir a Davi como rei, ou ungir um dos filhos de Jessé como rei no lugar de Saul. Davi, ele cuidava de ovelhas nesse momento. Ele era apenas um pastor de ovelhas, alguém do campo. Apesar de ser forte, apesar de ser guerreiro, você vai ver lá na história dele, apesar de ser muito corajoso, muito valente, ele, no meio daquela família de soldados, ele era alguém que era colocado no último caso, como alguém importante. E tanto é que quando Samuel chega na casa de Jessé para procurar quem era esse filho de Jessé que iria reinar no lugar de Saul, Jessé traz todos os seus filhos. Passa o primeiro, passa o segundo, vai passando todos os filhos de Jessé diante ali de Samuel, e o Espírito Santo ele não testifica no coração de Samuel que era nenhum daqueles. Por mais notórios que eles fossem, não era nenhum daqueles que deveria ser ungido como rei. E aí Samuel pergunta: não tem mais nenhum, não? Acabaram os teus filhos? E aí Jessé lembra: tem um que está cuidando das ovelhas lá no campo. Samuel se senta e diz: olha, manda chamar ele, porque eu não vou sair daqui antes de encontrá-lo. Davi é chamado. Antes disso, eu esqueci de dizer aqui que Deus ministra ao coração de Samuel, dizendo assim: olha, eu não vejo o exterior como o homem vê, mas eu vejo o coração. E isso fica marcado, isso é uma frase que muitos de nós até usamos, né? Deus vê o coração e não o exterior. É dessa história que surge isso. E aí, Davi chega. Quando Davi chega, Deus testifica no coração de Samuel que aquele era o jovem que deveria ser ungido para ser rei no momento certo, no momento próprio, para reinar no lugar de Saul. Ele não reina naquele momento, ele não assume o trono naquele momento, mas ele é consagrado, ele é ungido por Deus, porque ele seria aquele rei que iria governar o povo do Senhor. Então, isso nasce de um capricho do povo de Deus que desejou ter um rei. Deus dá um rei de acordo com o que eles queriam. Mas agora Deus, com muita misericórdia, traz um rei segundo o seu coração. E Davi ali é ungido e consagrado para esse ofício que é tão difícil, mas o Senhor era com ele. Nós, pensando sobre as características de Davi, nós sempre temos assim qualidades a falar sobre ele. Era um homem de Deus, era um homem de oração, era um homem que não dependia da própria força, mas ele dependia da força de Deus. Ele matou um urso com sua mão, ele lutou com um leão e derrotou um leão para proteger as suas ovelhas. E ele diz: não foi no meu poder, foi no poder de Deus que eu fiz isso. Ou seja, era um homem dependente do poder de Deus.
Era um homem que conhecia a lei do Senhor e, por conhecer a palavra de Deus, ele compunha salmos. Ele fazia canções, ele era um músico, ele era um artista, ele era um poeta. E ali, na sua devoção, na sua vida de oração, ele se dirigia com muita intimidade. Se você ler os salmos de Davi, você vai perceber a intimidade que Davi tinha com Deus. E você vai virando fã de Davi. Seu coração vai sendo tomado por Davi, não é? E no momento que Davi derrota ali o gigante Golias, é uma coisa que você fica vibrando no meio ali daquela história, porque Davi é o cara, Davi é a pessoa que é referencial para a minha vida. É um homem segundo o coração de Deus, como o próprio Deus fala sobre ele. Davi, com o tempo, vai chegando cada vez mais perto do trono, até que chega um momento em que Davi, de fato, assume o trono. Estou aqui resumindo uma história bem grande aí, que é a história de Davi. Davi se torna, de fato, rei em Israel e Deus era com ele. Davi era um homem que era muito guerreiro e no seu reinado ele venceu muitas batalhas. Ele era um rei vitorioso, um rei que, quando saía com o seu exército, ele matava dezenas de milhares. Ele era um excelente estrategista, um excelente guerreiro. E ele sabia treinar um exército como ninguém. A história de Davi vai mostrar isso. Mas chega um momento na história de Davi que algo que ninguém esperava aconteceu. E eu fico lembrando, ou pensando na gente, pensando em mim, pensando na igreja do Senhor. Nós também somos o povo de Deus. Nós somos chamados também pelo nome do Senhor. Nós somos tidos por muitos da nossa família como pessoas diferentes, como se na sua família só você é crente, muitas vezes as pessoas da sua família olham para você como você sendo aquela pessoa consagrada, aquela pessoa que é de Deus, aquela pessoa que é boa, aquela pessoa que faz diferença. No começo a gente é até perseguido por causa do Evangelho, mas depois o tempo vai passando e parece que a gente se torna uma espécie de conselheiro da família. Não sei se isso acontece com você. Então, quando a família tem um problema, então as pessoas vão buscar você, porque você é o crente da história, né? Nós, como povo do Senhor, podemos também achar que estamos tão bem na fita quanto Davi. Davi, ele chamou a atenção no meio da sua família. Davi tinha uma fidelidade que era notória diante de todo o povo. Muitas vezes nós também somos assim. Nós somos crentes, nós somos consagrados ao Senhor, nós somos dedicados ao Senhor. Sabemos que somos pecadores, sim, nós sabemos disso. Mas, para todos os efeitos, nós somos de Deus, não é? Nós somos do Senhor, nós queremos santificação, nós queremos ser como Cristo, não é verdade? E há um sério risco nisso, não em querermos essas coisas, mas quando a gente, no meio dessa visão que a gente tem da gente mesmo, a gente esquece que a gente tem o pé de barro. A gente esquece daquele princípio do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. A grande pergunta aqui é: o que leva um homem de Deus a cair? O que leva alguém que pertence a esse povo de Deus, que Deus está cuidando na terra, homem ou mulher aqui, o que pode levar você a cair? Eu queria trazer dentro desse texto aqui alguns cuidados que a gente precisa ter e que Davi não teve. Aquilo que fez um homem de Deus do tamanho de Davi, da largura, da profundidade de Davi, o que fez um homem desse cair. E o que nos faz, muitas vezes, achar que nós não cairíamos. O que faz a gente achar que a gente é mais firme do que Davi na nossa caminhada. Eu queria colocar aqui alguns cuidados para nós não pecarmos contra Deus dentro do texto que a gente leu. O primeiro cuidado que eu queria colocar é o cuidado de sempre estarmos onde Deus quer.
precisamos ter o cuidado de sempre estarmos no centro da vontade de Deus. Você está vivendo a vontade de Deus? Você tem vivido no centro da vontade de Deus? O lugar onde você está hoje, onde você vive, a forma que você vive, o jeito que você vive, você está no centro da vontade de Deus? O primeiro versículo, o primeiro e o segundo versículo do texto que a gente leu, diz assim: decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi, Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Eu acho muito interessante porque ele diz, no tempo em que os reis costumavam sair, Davi ficou. Eu não acho que foi à toa que Samuel, o autor dessa profecia aqui, desse livro, não é à toa que ele coloca esse jogo aqui de atitudes. Os reis vão, mas Davi fica. Ele não está apenas narrando um fato, ele está chamando a atenção, porque o que ele vem falar embaixo é também consequência dessa postura aqui de Davi. Então no versículo 2 ele diz: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. Davi está sendo colocado aqui por Samuel como alguém que estava vivendo de alguma forma irresponsável. Nós não sabemos exatamente o que levou Davi a isso. Se o seu coração estava já se distanciando do Senhor por algumas razões. Davi era um ser humano como eu e você, e poderia vir acontecendo coisas dentro dele, dentro do seu coração, que nós não sabemos. O fato é que em determinado momento, que Davi deveria estar animado, engajado em ir com seus soldados para a guerra, ele decide ficar. Ele decide dar uma folga para si mesmo. É uma espécie de irresponsabilidade com as coisas de Deus, com o papel que Deus tinha dado a ele. Davi fica no seu palácio. Quando nós estamos fora do centro da vontade de Deus, quando o nosso estilo de vida ele está um pouquinho saindo daquilo que Deus planejou para nós, nós nos colocamos em situação de risco. E foi isso que aconteceu aqui. Davi ficou no seu palácio, ele está andando ali pelo terraço do seu palácio, e ele vê uma mulher. Davi era homem. Ele vê uma mulher nua, tomando banho. Eu não sei como era a forma exatamente que aquelas mulheres tomavam banho naquela época. Eu sei que aquilo chamou a atenção de Davi. E a história vai narrando o que é que vai acontecendo depois disso. Nós devemos tomar muito cuidado com esse fato nas vidas da gente, na vida da gente. Porque muitas vezes em momentos onde a gente está vivendo fora da vontade de Deus, que nós encontramos as Batsebas da vida. Eu não estou aqui falando que ela tem algum demérito, porque ela não teve culpa aqui nessa história. Tá certo? Pelo menos o texto não mostra nenhuma culpa dela. Mas nós terminamos sendo expostos para vários tipos de pecados do nosso próprio coração. O texto vai falar uma história de pecado na área sexual, na área do coração, da paixão. Mas nós podemos, enquanto a gente medita aqui nesse texto, pensar em arrogância, pensar em idolatria, pensar em violência, pensar em negligência, pensar em preguiça, pensar em tanto tipo de pecado que a gente tem. Quando a gente está vivendo uma vida fora do centro da vontade de Deus, nós estamos expostos a essas armadilhas. E foi isso que aconteceu ali na vida de Davi. Estava de bobeira, vivendo para si mesmo. O inimigo que sabe como tentar, faz o seu papel. O coração humano que é caído, que é corrupto, também faz o seu papel. E Davi começa a se embaralhar no seu próprio coração e no pecado. Então o primeiro cuidado é o cuidado de estarmos sempre no centro da vontade de Deus. O segundo cuidado é o cuidado com o nosso potencial
para conseguir aquilo que a gente quer. Nós precisamos ter cuidado com o nosso potencial de conseguirmos aquilo que a gente quer. Veja o versículo 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. A arrogância do pecado o toma. Ele usa o poder que Deus deu a ele para fins egoístas. Davi tinha como trazer aquela mulher para o seu quarto? Tinha. Davi tinha toda a moral que nenhum ser humano ali do reino tinha. Davi era o próprio rei. Davi tinha o prestígio. Davi era um homem louvado por todos ali. No momento em que ele faz um pedido aos seus servos de trazerem aquela mulher, ele está se utilizando de tudo. Ele está se utilizando do seu poder real. Ele está se utilizando de todo o seu histórico, de todo o seu relacionamento que ele tem ali com aquelas pessoas, para ter aquilo que ele queria, para alcançar os seus fins egoístas. Muitas vezes eu fico pensando em nós, fico pensando em mim, vendo como muitas vezes quando a gente quer uma coisa, quando a gente quer transgredir alguma coisa para ter aquilo que a gente quer, a gente sabe muito bem o que fazer. A gente sabe como seduzir as pessoas. A gente sabe como chegar aonde a gente quer chegar. A gente sabe mexer os palitinhos para dar aquilo que a gente quer. A gente sabe fazer relacionamentos para no final as coisas acontecerem. Na área sexual, um homem sabe muito bem como quem não quer nada chegar em alguém e, com a aparência de que aquilo foi algo por acaso, chegar ali onde ele quer. As mulheres também sabem. Às vezes o poder da gente não é o poder de rei, não é o poder de rainha, mas é o poder da sedução. É o poder de saber fazer a coisa para chegar ali no lugar que a gente está querendo chegar. Não é verdade? A gente precisa tomar muito cuidado com o nosso potencial para chegar onde a gente quer. Davi usa o poder que Deus tinha dado a ele para que ele honrasse a Deus. Davi usa o seu corpo, que foi Deus que deu a ele, para que ele honrasse a Deus com o seu corpo. E ele usa o seu corpo para o pecado. Davi se utiliza dos servos que ele tinha, que ele deveria usar também para a glória do próprio Deus, para que esses servos fossem lá como um braço dele, para trazer aquela mulher. Ele está utilizando tudo aquilo que Deus deu a ele, que era para a glória de Deus, ele está usando para benefício próprio, para propósitos egoístas ali do seu coração. Davi, ele vai cada vez mais, como diz no Salmo, que me foge agora o número dele, diz assim que as muitas águas chamam as muitas águas ao fragor dos seus abismos, das suas catadupas. Ou seja, um pecado ou algo muito sério que acontece na vida da gente chama algo mais sério ainda, que chama algo mais sério ainda. Então Davi, ele está cada vez mais se afundando. Ele está caindo num precipício cada vez mais profundo, a cada passo que ele dá. Primeiro, ele não vai para a guerra e fica de bobeira, fica fora do centro da vontade de Deus. Depois, ele vê uma mulher tomando banho. Ele manda chamar essa mulher. E agora essa mulher, ela vai chegar ali onde Davi quer que ela esteja. O terceiro cuidado que eu quero colocar aqui é o cuidado com a insensatez do coração. Dentro ainda do texto que a gente está lendo, a gente percebe que Davi ignora os fatos. Os servos chegam para Davi e dizem assim: olha, sabe quem é essa mulher? Essa mulher é a esposa de Urias. Essa mulher tem família. Essa mulher não é uma mulher qualquer, não é uma mulher solteira. Não é uma mulher qualquer não, perdão, irmãos. Essa mulher não é uma mulher solteira, porque senão eu estaria dizendo, né? Não é isso.
Mas o que eu quero dizer aqui é que é uma pessoa casada, é uma pessoa que já está aliançada com um outro homem. E pior ainda, esse homem era um homem de honra, era um excelente soldado de Davi. Davi, ele está perdendo a cabeça. Davi, a insensatez do pecado está fazendo Davi delirar, está fazendo Davi enlouquecer, fazer algo que ele jamais faria. O pecado faz isso com a gente. Quando a gente pensa que a gente é altamente centrado, quando a gente pensa que a gente chegou num nível de maturidade, num nível de sensatez na vida da gente, que nada vai nos derrubar, você vê um homem de Deus como Davi enlouquecendo. Enlouqueceu. Como é que o cara está sabendo que a mulher é casada com Urias? E mesmo assim ele manda trazer, ou mesmo assim ele continua nos seus passos para chegar até onde ele queria com aquela mulher. Isso é muito sério. Não confie no seu próprio coração. Não ache que o seu coração já está no céu. O seu coração não está no céu ainda. O seu coração ainda tem a presença do pecado. O pecado não domina você, é fato. Mas o fato dele estar presente é algo muito perigoso. Então o que é que a gente deve fazer? A gente vai ver no final o que é que a gente tem que fazer com esse nosso coração. Mas vamos ler esse texto de Jeremias 17, 9. Todos juntos? Enganoso é o coração. Veja só, homens de Deus como Davi descobrem isso. Homens de Deus como Jeremias também sabem muito bem que nós devemos ter muito cuidado. Por mais consagrado, por mais homem de Deus, por mais mulher de Deus que você seja, você deve estar tendo muito cuidado com o seu coração, porque ele é desesperadamente corrupto. Davi então dá o passo da morte, e o texto diz que ele veio e se deitou com ela. Davi aqui já estava entorpecido pelo pecado, entorpecido pelo próprio coração. E para sua própria destruição, ele vai lá e deita com Batseba. O homem, segundo o coração de Deus, brincou com o pecado e caiu. Será que você vai brincar com o pecado? Será que eu e você vamos tratar de forma tão suave as nossas tendências para pecar? Davi, homem de Deus, brincou com o pecado e caiu. Devemos ter cautela. E aí o texto continua dizendo, olha, tendo ela se purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Depois do pecado, vem a tentativa de Davi de esconder o mal. Porque a gente pensaria, eu acho que depois dele ter aquele momento com Batseba, talvez Davi, a ficha dele tenha caído. Talvez ali, depois de tudo que aconteceu, ele diz, meu Deus, o que eu fiz, que besteira eu fiz. Como acontece com muita gente que peca por aí, nas mais diversas áreas. Depois que você faz aquela besteira, você diz, rapaz, eu me arrependo demais de ter feito isso. Mas Davi, parece que ele não se arrependeu, nem nesse momento aqui. A mulher vai para casa, ela se purifica externamente, ela volta para sua casa. Talvez a expectativa de Davi era que a coisa ficasse do jeito assim, encoberto, sabe? E é por isso que o quarto cuidado que a gente tem que ter é o cuidado com a mentira. Cuidado para não encobrir a verdade. Cuidado para não viver uma vida fake, sabe? Onde a gente aparece santinho perto de todo mundo. Onde a gente, por causa do nosso trejeito religioso, da forma como a gente sabe ser crente, sabe circular no meio da igreja de uma maneira que todo mundo pensa que a gente está bem. Davi também sabia fazer isso.
Davi manda aquela mulher e diz, olha, tomara que ninguém saiba o que aconteceu. Aquela mulher, ela volta para casa. E Davi começa agora a sustentar uma mentira. Sendo que mentira é como carne fora da geladeira. Se você esquecer uma carne fora da geladeira, sei lá, por alguma razão, se você for um homem que esquece das coisas, esquece de guardar, né? A mulher não, a mulher lembra de tudo e fica tudo direitinho. Agora o homem vai lá, a mulher pede, guarda tal coisa, o cara daqui a pouco, né? Deixa eu ver o gol aqui, que tá quase fazendo o gol aqui meu time. Aí tem um gol ao contrário, né? O cara se levanta, eu vou guardar essa carne. Não, levanta não, ele esquece mais uma vez. E aí a carne fica lá. Aí vai dormir e tal. Aí de repente essa carne ficou num lugar tão escondidinho ali. Como é que vai se descobrir que aquela carne está ali? Pelo cheiro. A carne começa a apodrecer. E o cheiro começa a aparecer. E incomodar todo mundo na casa. Será que tem um rato morto na casa? Quando tem um rato morto dentro da casa da gente, a gente encontra ele pelo cheiro. Muitas vezes a gente não vê o rato não. A gente tem que sentir o cheiro e ir atrás do cheiro para encontrar o danado ali. Pecado escondido é a mesma coisa. Davi decide esconder o seu pecado e isso não vai dar certo. Versículo 5. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Ou seja, não dá para esconder, Davi. Não dá para esconder. Ficou notório para todo mundo. Eu estou grávida. Davi talvez tenha parado e pensado, meu Deus, e agora o que é que eu faço? O que é que eu faço? E você pode pensar, um homem de Deus nessa hora, ele vai confessar o seu pecado. Não. Davi decidiu endurecer o coração. E veja que situação nós podemos passar também. A gente pensa assim, eu não sou daqueles que vou pecar e sustentar um pecado por muito tempo. Eu jamais farei isso. Cuidado. Cuidado. Davi, ele segurou aquele pecado. E ele não queria largar. Ele passou anos da sua vida sustentando uma falsidade. Ele esqueceu aquilo que o Salmo 139, que é um salmo de Davi, diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto. Mais na frente ele vai dizer: se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, Tu lá estás. Se eu estou no lugar mais alto, no mais alto monte, Tu lá estás também. Tu me cercas por trás e por diante. Senhor, o Senhor é onisciente. O Senhor sabe de todas as coisas. Esse é um salmo de Davi. Mas parece que aqui, Davi está rejeitando esse atributo de Deus. O atributo da onisciência. E ele prossegue no seu pecado. Davi insiste em esconder o pecado de forma podre. Tentou santificar o seu pecado. Ele arquiteta agora, veja a ideia genial que Davi vai ter. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o marido dela, que é esse homem louvável, esse homem valente de guerra, e eu vou colocar ele na frente da batalha, para que na frente da batalha ele morra. Assim que ele morrer, eu caso com Batseba e digo que o filho é meu. Aí, de fato, era dele, né? Porque a ideia original era, quando Urias voltar, ele vai pensar que o filho é dele. Mas como isso não iria dar certo, Davi então tem esse plano B. Vê que plano miserável que Davi tem. Vou fazer o seguinte, vou matar ele, porque não foi com as próprias mãos, mas foi um assassinato. Ele mandou, ele arquitetou a morte daquele homem. Porque a partir de agora, ele queria que Batseba fosse a sua esposa. E foi assim que o homem de Deus, chamado Davi, ele conseguiu aquilo que ele tanto queria. E é assim que eu e você, homens e mulheres de Deus, podemos conseguir aquilo que nós queremos. Sendo que o perigo de conseguirmos aquilo que nós queremos é que aquilo que nós queremos é aquilo que vai nos matar, é aquilo que vai nos destruir. Davi, ele se aventura nessa vida de mentira, ele não tem cuidado com a mentira na sua vida. E ele resolve varrer
para baixo do tapete a sua situação. Salmo 32, 3 a 4. Veja o que esse salmo vai dizer para nós. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Era essa a situação de Davi. Davi compõe também esse salmo aqui. E é como se ele estivesse narrando como não valeu a pena tudo aquilo que ele fez. Davi, ele insistindo em andar na mentira, a sua vida ela vai indo embora. Sabe quando a vida da gente, ela parece muito mais com, sei lá, uma espécie de depressão, uma espécie de vida de zumbi, onde quer que a gente vai. Se a gente vai trabalhar, parece que não faz sentido. Se a gente vem para a igreja, não faz sentido. Se a gente está em casa, não faz sentido. Eu não estou dizendo que todo tipo de desânimo é por causa do pecado, viu, irmãos? Não estou dizendo isso, não. Mas, muitas vezes, o pecado causa na nossa vida uma ausência de vigor, uma ausência de vício para viver. A tristeza e tudo aquilo que é de ruim começa a fazer parte do nosso dia a dia. Davi se tornou um homem triste. Davi começou a adoecer. Davi começou a morrer por causa da sua situação. A pergunta, depois desses cuidados, desses 4 cuidados que a gente deve ter na vida da gente, a pergunta é, então, como vencer o pecado? Como Davi venceu esse pecado? Na verdade, a gente poderia falar muito sobre isso. E falar de diversos aspectos de como Davi aprendeu a vencer o pecado. Mas eu queria falar apenas de uma ou 2 coisas aqui que estão muito interligadas. Eu queria dizer que tudo começa pela convicção de pecado que vem de Deus. Veja o que diz lá em 2 Samuel 12, e aí os versículos vão aparecer aí para você, o 9, o 10, do 13 ao 15. Vai mostrar o amor firme de Deus. Porque Deus não expressa o seu amor apenas de forma branda, mas Deus vem de forma muito firme através do profeta, chamado agora profeta Natã. Ele se apresenta a Davi e faz uma denúncia a respeito do pecado de Davi. E vamos ver lá o que é que diz. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. Veja o que Deus falou a Natã. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Isso é consequência do pecado. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Então, pulando aí o texto, disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Veja que coisa bonita. Não o pecado de Davi, não o desvio do coração de Davi, nada disso. Mas a forma como Deus resgata Davi das suas trevas. Como Deus resgata Davi da morte, da destruição. De tudo aquilo que causou destruição não apenas na sua vida, mas causaria ainda destruição na vida da sua família, na vida dos seus filhos. A família de Davi, ela se torna uma família totalmente fracassada. Porque, como disse aqui no texto, a espada jamais se apartará da tua casa. A sua família vai sofrer as consequências do seu pecado. Davi, tocado pela forma como Deus se apresenta para ele, como Deus é duro, como Deus toca no seu coração, porque Davi era um homem de muito sentimento.
Tanto é que ele era um poeta, tanto é que ele escreve com muito sentimento. Quando ele olha para um filho dele que morre, ele se derrama em lágrimas. Por mais que um dos seus filhos se tornou seu inimigo, quando esse filho é morto, ele chora a morte do seu filho. Quando Saul morreu, ele não se alegrou com a morte de Saul, que perseguiu ele durante tantos anos. Davi era um homem que tinha um coração, assim, realmente muito notório. Não é fácil encontrar alguém como Davi. Deus sabe como tocar no coração de Davi. Deus sabe como impactar a vida de Davi. Ele diz, olha, Davi, eu vou mexer na tua família, como consequência do teu pecado. Davi, na mesma hora, por ação do Espírito Santo, não é aqui apenas um remorso que vem na vida de Davi, porque ele vai perder algo ou porque vai ter consequência, não. O Espírito Santo, que é o único que traz verdadeiro arrependimento, ele toca no coração de Davi. Davi se arrepende. Mas primeiro, o que eu quero colocar aqui é que tudo isso vem com a convicção de pecado dada por Deus. Se não houver convicção de pecado na nossa vida, nós não nos arrependemos do nosso mau caminho. E trazendo para o nosso dia a dia, eu posso perguntar a você, o que é que você tem enxergado na sua vida como algo que precisa ser tratado? Como algo que você, sabe, está empurrando mais para frente assim? Que você sempre ouve uma pregação sobre aquilo e pensa, eu preciso tratar isso na minha vida. Mas aí vem a segunda, vem a terça, vem a quarta e você esquece. Sendo que a gente olha para Davi e diz assim, o pecado de Davi era pecado. O meu não. O meu é uma besteirinha. O meu pecado é menor do que o pecado de Davi. Será? Será que biblicamente existe pecado que não agrida a Deus, que não cause o zelo de Deus, que não fira a honra de Deus? Será que existe algum pecado que Cristo não tenha que ter ido morrer na cruz por ele? Todo pecado é seríssimo. Todo pecado é passivo de pena de morte, de tão sério que é. Veja lá Gênesis. Veja como o homem cai, como o homem se separa de Deus. Pecado é pecado. A grande pergunta é, você tem convicção do seu pecado? Eu tenho convicção do meu pecado? Será que a gente anda... A ideia aqui não é idolatrar o nosso pecado não, viu gente? Como se o pecado fosse o combustível para eu buscar a santidade. Não é isso, por favor. Mas, se nós não temos convicção dos nossos pecados, nós também não conhecemos a graça de Cristo. A graça sim é o nosso combustível. A bondade de Deus, a forma como Deus nos conduz para uma nova vida, isso nos conduz à santificação. O Espírito Santo de Deus nos conduz à santificação, sim. Mas antes disso, o próprio Espírito Santo, qual é o ministério do Espírito Santo? Os seminaristas aí. O Espírito Santo, ele vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ora, se é ministério do Espírito Santo, se é uma das coisas que o Espírito Santo faz na vida da gente, será que é algo que a gente deva negligenciar? Claro que não. Qual é o seu pecado? O que é que você tem feito? A gente precisa orar ao Senhor, a gente precisa se dedicar à Bíblia, e às vezes o pecado é exatamente não ler a Bíblia, ou não orar, né? Às vezes esse é o nosso grande pecado. Mas a gente precisa buscar de Deus convicção de pecado. Porque só com convicção de pecado a gente se quebranta diante do Senhor. É melhor que a gente faça isso. É melhor que a gente vá em direção a Deus, buscando convicção de pecado, do que as consequências do pecado começarem a aparecer na nossa vida. Porque quando a consequência do pecado vem, ela vem
de forma muito dura. E se é a mão do Senhor que está nos disciplinando por causa dos nossos pecados, Deus não brinca. Deus não brinca. Veja o que aconteceu na família de Davi. Nós não somos diferentes de Davi. Nós não somos melhores do que Davi. A mão do Senhor pode pesar sobre nós também. Salmo 51, do 1 ao 10, eu estou pregando longo hoje, né, Bruno? Perdão, é porque eu vou me acostumando. Diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Eu acho interessante porque ele diz contra ti somente, né? Mas ele pecou contra Batseba, pecou contra Urias, pecou contra a nação de Israel. Mas o que eu vejo de especial nessa frase aqui de Davi é que ele está dizendo: olha, acima de tudo, eu pequei contra Deus. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, quando volta arrependido para a casa do pai, é a mesma coisa, ele diz essa mesma frase: pequei contra ti, pequei contra ti. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi não rejeita a disciplina do Senhor. Ele não fica com raiva de Deus, ele não quer abandonar Deus por causa da disciplina, mas ele diz que Deus é justo. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Veja, Davi estava vivendo morte. A sua vida se tornou em sequidão de estio. Davi agora com o arrependimento no seu coração, com a convicção de pecado, ele volta a sentir o cheiro da vida. O cheiro da vida com Deus, o cheiro de Deus, o aroma de Cristo. Por que não dizer assim? A gente vai ver porque a gente pode falar que Davi cria em Cristo. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa tem que ser a nossa oração, gente. Essa tem que ser a minha oração todos os dias. Senhor, que seja uma obra tua, que seja uma obra do teu poder agindo dentro de mim. Senhor, cria dentro de mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Tem mais um? Não, né? Ok. Davi, ele se arrepende do seu pecado. Davi sai desse labirinto. Davi consegue voltar a viver. Espera aí que o Google abriu aqui. Davi consegue voltar a viver. Mas eu poderia fazer uma pergunta a você, para a gente ir caminhando para o fim, tá certo? Onde se sustenta a esperança de Davi? Por que Davi acha que vai ser perdoado do seu pecado? Porque Natã falou com ele que Deus de fato tinha perdoado. Tá certo. Mas onde é que se sustenta o perdão de Deus para as nossas vidas? Deus simplesmente olhou para o pecado de Davi e disse assim: Davi, eu vou esquecer o seu pecado. Pode ir embora, pode voltar para casa, está perdoado. Ninguém vai pagar pelo seu pecado. Deus agora se tornou injusto e a sua justiça não vai cair sobre ninguém por causa desse pecado que Davi cometeu. Sim, a sua justiça vai cair sobre alguém. E o que eu queria colocar aqui é que Davi, no Salmo 110, versículo 1, ele mostra, esse salmo é de Davi, ele mostra aonde estava a sua esperança. Ele mostra que ele sabia para onde iria todo o mal que ele cometeu. Para onde iria o mal de
todo aquele que comete pecado e se arrepende um dia. Para onde vai os nossos pecados? Quando nós nos arrependemos. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Você sabe quem é quem aí? Que Senhor? Quem são esses senhores aí desse texto? Não? Você sabe em que momento essa cena desse versículo acontece? Davi, ele é um salmista que ele muitas vezes ele vai escrever sobre Cristo. Você pensa que ele está falando sobre ele, mas ele está falando sobre Cristo. Então, quando ele fala aqui nesse versículo, do Salmo 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor, ele está dizendo, olha, Deus Pai falou com Deus Filho. O Senhor falou com o meu Senhor. E aí Deus Pai, nesse diálogo com o Filho, diz assim, olha, depois de você ter encarnado, depois do Evangelho acontecer na terra, o Senhor, você foi, encarnou, pagou o preço pelos seres humanos, viveu uma vida perfeita no lugar dos seres humanos que eram meus. Você morreu por eles, ressuscitou para ser poderoso para ressuscitá-los também no último dia, mas você agora está ao meu lado. Filho, assenta-te à minha direita, que agora eu vou completar essa obra. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Cristo na cruz do Calvário levou os pecados de Davi. Cristo na cruz do Calvário levou os pecados de todo aquele que nele crê. Depois de ter levado os nossos pecados, e Davi conhece isso, e a esperança de Davi está nisso, Cristo assenta à direita de Deus. E agora, essa vitória ela vai ser completada. Ao passo que nós que vivemos aqui no tempo, e não vivemos ainda na eternidade, mas nós que vivemos aqui no tempo, aguardamos essas ações de Deus até o dia da volta de Cristo, onde Ele nos levará e estaremos eternamente com Ele, junto com Davi, junto com Jeremias, junto com os homens de Deus da Bíblia e os homens de Deus da história, os desconhecidos e os conhecidos, todos lavados pelo mesmo sangue do Cordeiro. A Trindade Santa vai completar a obra que Cristo começou e agora essa obra está sendo findada, está sendo terminada. E os inimigos estão sendo a cada dia colocados debaixo dos pés de Cristo. Nós temos essa esperança, irmãos. Nós que somos pecadores, nós que às vezes lutamos de uma forma tão árdua contra o nosso pecado, nós precisamos saber que a nossa esperança, a nossa certeza, não se baseia na minha capacidade de ter convicção de pecado. Não se baseia na minha capacidade de me arrepender de algo errado que eu fiz. Mas a nossa esperança está em que Deus conduz esse processo inteiro. É Ele que vai colocar convicção de pecado no teu coração. Você tem que fazer a sua parte, sim. Você tem sua responsabilidade humana. E você deve olhar para esses cuidados que a gente falou aqui e ter esses mesmos cuidados. Você deve buscar arrependimento e convicção de pecado, sim. Porém, você deve entender que essa obra está sendo realizada por Deus. Deus está colocando convicção de pecado no teu coração. Deus está te levando ao arrependimento. Deus está te fazendo viver uma vida que você deixou de viver há muito tempo. E Ele quer que você tenha cheiro de vida onde quer que você chegue de novo. Deus está fazendo essa obra. Deus enviou o seu Filho para levar os seus pecados lá na cruz. Deus está colocando todos os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés. E um dia, nós estaremos face a face. Estaremos na glória. E não haverá mais em nós nenhuma espécie de mal. Não haverá mais em nós nenhuma espécie de pecado. Davi acreditava nisso. Nessa vitória final. Nessa vitória completa. Davi, depois disso, ele segue o seu ministério. Baseado na sua esperança em Cristo, ele segue a sua vida. Davi muda
Davi recomeça. Davi volta à sobriedade. Davi se mantém dependente de Deus. Davi volta a viver. Que essa seja também a nossa história. Não precisa você ir tão longe como Davi foi para você admitir que você tem pecado. E que diante desse pecado que você tem, você siga esses mesmos passos para se livrar deles, para viver de novo a vida que Deus está preparando para que você viva. Amém? Vamos orar? Encerrando esse tempo.